Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com grande satisfação venho mais uma noite apresentar mais um tema importante para todos nós que somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, para entendermos um pouco mais sobre a mediunidade, mas numa visão um pouco diferente, entender um pouco mais a mediunidade nossa, pessoal, de todos os dias, do nosso cotidiano, da nossa vida, Que a gente pensa muito em mediunidade do médium, Mas quando a gente vai falar mediunidade cotidiana, nossa, de todos os dias. Então é algo extremamente interessante, extremamente bacana, para a gente poder refletir sobre o que acontece com a nossa vida correlacionada ao tema mediunidade. Então, antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, harmonizar, tranquilizar, se acalmar, para termos uma noite de muito conhecimento, de muita informação e de muita reflexão. Então, antes, cada um faça a sua prece silenciosa de 30 segundos, só para estar mais sintonizados com o plano superior. Graças a Deus. Então, como eu falei, é mais um tema aí para os nossos estudos. Tendo dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos sempre à disposição. Eu, Rose, Felipe, Marina, aí, do grupo que faz palestras, do grupo que está responsável aí por esse tema dentro do nosso LIS. Ok, gente? Então vamos começar a palestra de hoje, O livro básico, é o livro dos médiuns, para a gente poder sempre estar coerente e consistente com a doutrina espírita. Então, no capítulo 22, item 236, a definição médium é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, ou seja, ele é a ponte. Médium é o meio que faz o que? Entre o plano carnal e o plano espiritual, para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, como eu falei, o médium é o meio que faz essa comunicação dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. Esse é o conceito. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, o médium é aquele que não necessariamente é aquele que psicografa, é aquele que dá o passe mediúnico, aquele que tem vidência, clarividência, mas todos aqueles que sentem, em qualquer grau, pequeno, forte, fraco, uma intuição, há de alguma forma uma influência dos espíritos, e por esse fato denomina-se médium. Você, quando recebe como se fosse uma intuição, veio da onde isso? Veio de uma comunicação, veio de uma ponte entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. Então, uma intuição, uma vibração positiva ou negativa, que nem tudo é positivo, nem tudo é negativo. Depende da nossa frequência mental e a nossa elevação moral espiritual. Então, para começar a entender que todos nós, em menor ou menor grau, somos médiuns. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, não é um privilégio uma mediunidade de um homem ter uma mediunidade avançada. Todos nós temos essa faculdade, em maior
ou menor grau. Então é algo que tem é inerente ao ser humano, a mediunidade. Cabe, uns já vêm desenvolvidos, mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Mas é uma característica como a inteligência, como a percepção, como outras características do ser humano. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, como eu tenho dito, né? O grau vai depender o quê? Vai depender do seu desenvolvimento, da sua predisposição, de muitos outros fatores. Isso é o quê? De acordo com o Livro dos Médiuns, né? Capítulo 14, item 159, né? Para a gente poder entender, baseado na doutrina espírita. Também, de acordo com o Livro dos Espíritos, né, item 660, aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, naquele momento que você ora, principalmente com fervor, com confiança, com convicção, você vai ser, ou tem uma grande possibilidade de ser assistido. Então, essa assistência nada mais é o que o quê? Uma comunicação que está sendo feita com o plano espiritual. Isso é mediunidade. Então, quando a gente reza, o que é orar? Orar é a gente abrir o nosso canal de comunicação, nós espíritos encarnados, com o plano espiritual. Então, isso é mediunidade. Isso é comunicação com os seres espirituais. Quando a gente dorme, acorda e vem aquela ideia, a primeira ideia, né, quando a gente acorda, o que é isso? Nada mais é do que uma comunicação que você teve quando o seu espírito, ao dormir, se desdobrou e teve uma comunicação com o plano espiritual. Até uma lição, né, um ensinamento que eu tive, muito importante. E eu tento fazer isso principalmente nos momentos mais difíceis, né, quando a gente tem uma definição, uma indefinição ou tomar uma grande decisão. Antes de dormir, a gente orar, vigiar, se harmonizar, pedir intercessão do plano espiritual superior. Então, quando você está mais harmonizado e dorme, a sua tendência de se desdobrar e entrar em comunicação no sono com os planos mais elevados, com espíritos mais elevados, com seu anjo da guarda, seu espírito protetor, espíritos amigos, falanges espirituais, é muito maior. A probabilidade é muito maior. E quando você se harmoniza e pensa num problema e pede, ao acordar, a primeira impressão que vem provavelmente será aquela a qual você estava solicitando, estava te angustiando, estava te preocupando. E se você não tiver certeza disso, faça isso durante várias noites. Nós somos, em maior ou menor grau, ansiosos. E essa é uma técnica, não é só uma técnica espírita, não é só uma técnica religiosa. É uma técnica também, eu sou professor, né, e de vez em quando dou algumas aulas correlacionadas à parte neurolinguística, né, a parte de toda a parte psicológica, né, correlacionada a problemas, né, e a solução de problemas, independente se é religioso ou não. Essa é uma técnica que funciona. E repetidamente, quando se faz isso, há uma probabilidade de, com essa comunicação superior, vir algo importante. Andrew Carnegie, um dos maiores financistas, filantropos, um dos homens mais ricos de todos os tempos que já passaram aqui no orbe terrestre, não era espírita e fazia isso todos os dias, porque ele sabia que de alguma forma
Eu acho que ele era até não sei se ele era católico ou era protestante, que vivia nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país protestante, né? Evangélico. Então ele fazia isso e dava certo. Por quê? Porque de alguma forma ele se harmonizava e entrava em comunicação com planos e com espíritos mais superiores, que ele no dia a dia da sua vida acabava não conseguindo fazer, porque a gente está concentrado em resolver problemas no nosso dia a dia, com família, com trabalho, com emprego, com doenças, com tantos outros problemas. Então segue a dica, segue a recomendação. Também eu gosto muito das palestras do Dr. Laí Ribeiro, né, que é um médico bastante famoso, palestrante, né, há mais de 40 anos, e também ele diz essa técnica. Então, dependente da sua crença, entre em contato, mas entre de uma forma harmonizada. Também, se você entrar de uma forma desarmonizada, pensando mal para fazer o mal, você vai estar atraindo espíritos também nessa mesma vibração. Então, a mediunidade é entrar em contato. Você vai entrar em contato, boas vibrações, com espíritos de boa vibração. Algo ruim com espíritos ainda imperfeitos. É como um rádio. Se o seu rádio só pega FM, se você tentar sintonizar um canal da AM, você não vai conseguir, porque o aparelho não capta e não recebe informações de outras frequências. Então, por isso que é tão importante orar, para a gente mudar a nossa frequência vibracional e atrair bons espíritos e principalmente bloquear espíritos brincalhões, espíritos ainda imperfeitos, né? Fluem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, né? Isso a gente vê muito no livro dos espíritos, né? A gente vive muito no mundo carnal e esquece um pouco da influência espiritual. Essa influência espiritual é forte, é fraca, é nula, é muito forte. É importante a gente relembrar isso, né? De acordo com o livro dos Espíritos, né, item 459, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? É um pouco forte dizer que eles nos dirigem, porque nós temos o livre-arbítrio, mas eles nos influenciam de uma forma determinante, de uma forma bem forte, bem, como eu dizer, bem constante e bem, não é nem intransigente, mas assim, é uma força que, se não for o que praticamente eles querem, eles vão ficar ali incessantemente batendo na tecla, né, ali te perturbando até você seguir o que esses espíritos desejam. Por isso que é tão importante, como Jesus fala, orai e vigiai. Orai para melhorar sua vibração e vigiar principalmente para bloquear a influência desses espíritos ainda muito imperfeitos. Todo aquele que, tanto no estado normal como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias, pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados, né? Então, esse é o conceito de médiuns inspirados. É aquele que recebe, né, essas comunicações estranhas às suas ideias. Um médium que recebe uma comunicação que ele nunca viu, nunca percebeu aquilo. É estranho, que de alguma forma não veio da sua psique, não veio do seu estudo, não veio do seu dia a dia, veio de fora. Se veio de fora, é que houve alguma comunicação mediúnica, alguma comunicação espiritual. Ah, mas eu não sou um médium, como a gente vê lá no LIS, né? Um médium autorizado, um médium que está em estudo, está em autorização. Sou uma pessoa dita normal, né? Entre aspas. Se você recebe uma ideia completamente estranha, é algo para se perceber, é algo para se imaginar, para se refletir. Nada mais é o que? Houve uma comunicação. Se houve uma comunicação e você recebeu essa comunicação, esse pensamento, como está dito aqui, um pouco estranho, nada mais é do que uma mediunidade.
A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos, que nos influenciam para o bem, ou, infelizmente, para o mal. Porém, procede principalmente do que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Se vem uma informação, se vem uma inspiração, se vem uma ideia, reflita sobre isso. Não veio do nada, não veio do acaso, veio de alguma comunicação, de algum espírito que quer falar com você, quer colocar a sua ideia. Reflita, pense, por que veio aquela ideia naquele momento, naquela hora, naquela circunstância? Todos nós somos médiums, mais ou menos desenvolvidos. Então penseis, tudo que vier, pense. Tem pessoas, até que não são espíritas. Todo pensamento anota num caderninho. E ao longo de um mês, um ano, vai vendo que tipos de pensamentos, de ideias estão vindos na sua mente. Para te ter uma ideia, aí é uma questão aí aí mais ligado aí não a mediunidade, mas questões aí médicas, psicológicas e psiquiátricas. A gente recebe milhões de pensamentos no nosso cérebro. São pensamentos que se processam e a maioria são repetitivos, mais de 95%. Se vem algo muito diferente do que a gente está pensando, é porque algum espírito, algum ser, está querendo passar essa comunicação para nós. E isso é o que se chama mediunidade. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, também de acordo com o livro dos médiuns, capítulo 15, item 182, 182. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, o espírito protetor, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Se todos nós temos espíritos que nos ajudam, principalmente o nosso anjo da guarda, espírito protetor, quantas vezes a gente tem rezado por ele, tem pedido inspiração para ele. Ele é o nosso guia maior, ele é responsável para nos ajudar nessa existência. Então, também um outro importante conceito dessa palestra. Vamos ter mais sintonia com o nosso anjo da guarda, com esse espírito protetor. Não só ele, mas também nós temos muitos espíritos familiares que podem nos ajudar. Existem falanges que estão aptas a nos ajudar. Falange de Zarabatana, de Corumbá, Curicuri, tantos espíritos que nos guiam, que nos ajudam, que nos querem bem, como também quem venera algum santo, No espiritismo não existe o conceito de santo, existe de espíritos mais elevados. Você peça auxílio a eles. A falange desses espíritos superiores irá te ajudar. Agora, para te ajudar também precisa você querer ser ajudado e principalmente você tem que estar apto a ser ajudado, principalmente com bons pensamentos, boas vibrações e a sua reforma íntima. Porque com a sua reforma íntima, você mudando o seu lado moral, espiritual, você vai estar mais apto a ter boas vibrações, bons pensamentos e um canal de comunicação melhor. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras, Eu estou pressentindo que isso vai acontecer na minha vida. Estou pressentindo que isso vai acontecer com os meus pais. Eu estou pressentindo que vai acontecer isso na minha vida profissional. Eu estou pressentindo que vai acontecer isso na minha casa. Da onde vem isso, Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ter devida a uma espécie de dupla vista, a que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação
dos acontecimentos. Então esse pressentimento, né, você pressentir, nada mais é do que uma mediunidade. Você está conseguindo entrar em comunicação com o plano espiritual, tendo uma visão de médio e longo prazo, uma visão de acontecimentos que podem ocorrer. E muitas vezes a gente acaba não dando valor, não dando a devida atenção àquilo que vem na nossa cabeça, àquilo que vem na nossa mente. Isso é comunicação. Se é comunicação, é mediunidade. Mas muitas vezes, né, de acordo com o Livro dos Médiuns, né, item 184, mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo, nesse caso, é que se pode dar ao que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados, né? Então, será que você tem isso em maior ou menor grau? Será que isso já aconteceu ao longo da sua vida? Isso é mediunidade. Isso é uma característica que todos nós temos, em maior ou menor grau. Psicofonia, né? Médiuns falantes. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, né? De acordo com o Livro dos Médiuns, item 166, né? Então, aí já é uma característica. Não é o médium que é mais desenvolvido. O médium mais desenvolvido é aquele que vai entrar em contato com espíritos mais superiores, com planos espirituais mais superiores. E não necessariamente que tem as técnicas mais avançadas. Um bom médium é aquele que recebe boas comunicações, não aquele que necessariamente tem boas técnicas. Porque ele pode ser um médium que a técnica seja super bem desenvolvida na parte de psicofonia ou psicografia, mas o conteúdo é muito fraco, é muito ruim, é moralmente degradante. Isso não é um bom médium, ele é um bom mecanismo, mas para espíritos levianos, para espíritos brincalhões, para espíritos ainda pouco avançados. Então só tomar cuidado com essa parte. Por isso que o mais importante é você ser um homem de bem, porque sendo um homem de bem, se você é um médium mais ou menos desenvolvido, você vai estar sintonizando com espíritos de acordo com a sua faixa vibratória e com as suas travas que as suas orações e a sua vigilância vai poder fazer. A materialização do verbo, né? Livros, textos. O que não falta é o quê? É material para a gente estudar sobre mediunidade, sobre espiritismo. A gente tem livros doutrinários. Mas eu ainda tenho preguiça para estudar livros doutrinários. Às vezes é um pouco mais maçante, né? Mas a gente tem textos, a gente tem YouTube, a gente tem palestras. No próprio LIS, né? A gente tem quase 3 anos aí de palestras. Eu, Renato, Rose, Felipe, Marina. Quantas palestras a gente tem aí, ou dentro do LIS ou fora do LIS. Temos também livros como romances, como histórias, como trechos, como pequenos ensinamentos. O que não falta é material para estudar, para se conscientizar. O que falta de fato é a gente priorizar na nossa vida de estudar, de parar um tempinho na nossa vida e ter um pouco mais de estudo e compreensão. Cartas, né? A gente pode ter também cartas. Quantas cartas psicografadas dentro do LIS ou fora do LIS a gente já recebeu, e tem tantos ensinamentos interessantes, tantos livros bons para a gente poder condensar essas cartas e entender isso na nossa vida, né? Bilhetes, né? Quantas pessoas recebem, às vezes estão num estado de desespero, recebem um bilhete e vê que há uma mediunidade, que um espírito familiar, um espírito que a gente tinha uma certa relação, quer nos dar, mostrando que a vida continua, para não continuar sofrendo, pensando naquele espírito que já se foi através do desencarne, né? Temos que entender que as leis
são universais, as leis são divinas, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da destruição, a lei do progresso. Tantas leis a gente tem, tantos estudos e correlação a essas leis a gente tem. Dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então, às vezes a gente, não é só o passe espírita, lá mediunizado, que a gente recebe. Às vezes um olhar caridoso já nos melhora, uma vibração já nos melhora, uma oração já nos melhora. Aí alguém vai falar, mas eu não dou passe, eu não tenho nada disso que você falou, Renato. Tá bom? Quantas mães vendo um filho com dor, um filho sofrendo, passa a mão no filho e ele melhora. Isso não é um passe? Não é uma transmissão de energias? Não é algo que uma mãe pedindo para o plano espiritual a intercessão e através da sua mão melhora o seu filho, a sua filha? Isso não é mediunidade? Com certeza é. É que a gente não percebe, como a gente está falando na palestra de hoje, a mediunidade nossa, no nosso dia a dia. Aí, então, também de acordo com o Livro dos Médiuns, né, capítulo 14, item 175, a intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns, curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. A prece é uma abertura sua para o plano espiritual. Então, quando a gente faz esse gesto, nada mais é do que a nossa mediunidade no nosso dia a dia. Não sou eu que estou te dizendo, é o Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec, no capítulo 14, item 175. Também, né, de acordo com o Livro dos Médiuns, capítulo 14, agora 176, né, o item posterior. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles, né? Então os espíritos só creem para aqueles que são espíritas, ou que são simpatizantes pelo espiritismo, ou que são católicos, ou que são protestantes, ou que são religiosos. Eles também atuam sobre os ateus, atuam sobre as pessoas que de outras crenças, ou que nem têm crença. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, sem dar por isso do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Então, você vai ser o meio para interceder para o bom ou para o mau espírito, né? Mal não, mal é um pouco forte, né? É a ausência do bem, né? Dentro desse espírito, ainda ignorante, ainda com falta de conhecimento, com falta de amor. Então, a intercessão será feita ou para o bem ou para o mal, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Quando a gente está vibrando com coisas negativas, com ideias negativas, a gente está abrindo o nosso canal para dar passagem a espíritos, como a gente está vibrando, com vingança, com ódio, com rancor. Por isso que é tão importante a gente fazer a nossa lavagem cerebral, né, para pensar em coisas boas. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que esta está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Quer dizer o quê? Que todos nós somos mais ou menos médios. Você vê uma criança que nem estudou mediunidade, que ainda está se desenvolvendo em todas as suas características intelectuais, morais e também mediúnicas e espirituais, dentre outras. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisas naturalíssimas, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece, né? Quando a gente fala com a criança, olha, como é que foi aquela comunicação? Que comunicação? Ela acha aquilo natural e depois esquece. Então é para entender que isso pode acontecer
em todas as fases da nossa vida, que é uma característica do nosso ser e não do nosso desenvolvimento propriamente dito. Então, para a gente começar a fechar o estudo, né, vamos pegar uma passagem bíblica, né, para não ficar somente focado no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Porque nós somos deuses? Porque todos nós, simples, espíritos simples e ignorantes, estamos nessa evolução para tornarmos deuses, né? Tornarmos puros e perfeitos. A única diferença é o que? O caminho que nós escolhemos, mais tortuosos, mais difíceis, mais longos, mas todos nós nos tornaremos deuses. E se nós somos espíritos, nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. E se nós somos espíritos, a mediunidade está nesse processo. A nossa vida é espiritual e não a vida carnal. A vida carnal são alguns segundos da nossa existência ao longo dessa grande trajetória. E nós usamos essa mediunidade, ou deveríamos usar essa mediunidade, para o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual, para melhorarmos a nossa vida, a nossa reforma íntima, em todas as nossas dimensões, para nos tornarmos espíritos puros e perfeitos de uma forma mais objetiva e mais direta possível. Então eu gostaria de trazer, a gente tem muitos estudos nossos, no LIS e fora do LIS, sobre mediunidade, mas eu queria trazer sobre mediunidade nossa, de você, que você acha que você não é médium, para você que acha que não tem qualquer tipo de comunicação espiritual, para mostrar que a sua intuição e tantas outras características ainda sutis têm traços de mediunidade. E se você quer desenvolver essa mediunidade, não fique com medo, nos procure. A mediunidade é ótima no desenvolvimento, tanto para você quanto para o bem daqueles que você pode ajudar junto à sua mediunidade. Não fique com medo. Se você tiver medo, tiver receios, tiver dúvidas, nos consulte. Me procure, ou procure a Rose, ou procure o Felipe, ou procure a Marina, ou procure o nosso presidente Pira, ou qualquer colega. A gente está aqui para ajudar. Não tenha medo. Se mediunidade fosse ruim, nós não seríamos médiuns. Não vai ter nenhuma possessão, não vai ter nada ruim, caso você também faça tudo certo, né? Porque à medida que a gente vai estar desenvolvendo a nossa mediunidade, a gente vai estar abrindo esse canal de comunicação, que pode ser ótimo se estivermos procurando e fazendo coisas boas, mas também vai ter a consequência se nós fizermos de uma forma equivocada. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Mais uma palestra, mais um estudo, aqui apenas alguns conceitos. O que não falta são livros, palestras fora e dentro do nosso LIS, textos, livros, romances, doutrinas. Vamos estudar um pouco mais o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Aqui são apenas 20, 30, 35 minutos para despertarmos, para estudarmos mais. Despertarmos sobre essa questão da nossa mediunidade. E para dúvidas, críticas, construtivas, sugestões, todos nós estamos à disposição de vocês. Aproveitem muito bem essa palestra, ela fica gravada no YouTube, e principalmente aproveitar agora o passe virtual ou presencial, a fluidificação da água, e que estejamos sempre após um estudo melhor do que quando entramos. Uma boa noite a todos, é uma grande satisfação ministrar mais uma palestra para vocês, e vamos em frente até o próximo mês com uma nova palestra, um novo estudo, e caminhando para a nossa evolução moral e espiritual. Uma boa noite a todos, tudo de bom.